Então, boa noite, amados irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria. Estamos aqui para mais um vídeo sobre a nossa intercessão profética. No vídeo anterior falamos, antes de mais nada, interceda, que o catecismo da nossa Igreja Católica nos dá uma definição que a intercessão é uma petição. De forma, o entendimento popular sobre a intercessão é de que ela é algo previsto para pessoas especializadas. E nós observamos no nosso estudo que não é. E agora nós vamos falar da intercessão do Papa Francisco. E aí eu quero ler uma frase do livro do Papa Francisco, que ele vem falar para nós, que é uma das necessidades do intercessor, é amor à palavra. Olha o que o Papa nos diz. A palavra de Deus, ouvida e celebrada, sobretudo na Eucaristia, alimenta e reforça interiormente o cristão e torna-os capazes de um autêntico testemunho evangélico na vida diária. Superamos já a velha contraposição entre palavra e sacramento. A palavra proclamada, viva e eficaz, prepara a recepção do sacramento. E no sacramento, essa palavra alcança sua máxima eficácia. Então, intercessor, nós precisamos estar lendo os documentos, estudando e não esquecer do alimento da palavra, o alimento da Eucaristia. Então, falar da intercessão do Papa Francisco hoje é muito fácil, sempre foi, porque o Papa Francisco ele criou um evento histórico. Ele convidou o presidente de Israel, e o presidente da Palestina a se juntarem a ele no Vaticano em uma oração pela paz. Olha que maravilha! Pela paz no Oriente Médio. Os dois presidentes também surpreenderam o mundo, porque eles a aceitaram. Por que você acha que eles aceitaram? Porque o Papa Francisco, antes de convidá-los, fez a sua intercessão. E os dois, no dia 8 de junho de 2014, eles se encontraram no Vaticano, na festa de Pentecostes. Todos nós sabemos bem sobre as tensões que marcam as relações entre Israel e Palestina. Foi uma cerimônia ímpia de 2 horas de duração, nos belos jardins do Vaticano, onde o sucessor de Pedro rezou com 2 líderes pela paz. Que maravilha, E aí, amados irmãos, vocês sabem que o Papa Francisco, ele tem andado pelo mundo todo, em vários países, orando, clamando, conversando, com várias religiões, está fazendo o ecumenismo interreligioso. No seu voo de retorno para a Terra Santa, para Roma, o Papa esclareceu: o objetivo dessa reunião será a oração e não a mediação. Uma coisa que nós intercessores temos que ter bem claro: os objetivos. Alguém pode olhar para você e ver você sempre andando com um terço, ou na mão, no bolso, uma corrente, e aí pedir para você orar pela causa dele. Pois é, você precisa saber quais os objetivos. Os 2 presidentes e eu vamos nos encontrar apenas para orar, pois creio que a oração
é importante e que isso pode ajudar. Depois disso, eles devem retornar para seus lares. Gente, eu até me emociono quando eu falo do Papa Francisco, deste homem, porque o que ele tem feito pela humanidade. Aqui eu quero indicar mais uma coisa para você assistir. Procure na internet o documentário Papa Francisco, um homem de palavra. Eu já assisti, é maravilhoso. Então, em 2013, o Papa Francisco, né, ele falou assim: para isso, irmãos e irmãs, eu decidi proclamar para toda a igreja, no próximo dia 7 de setembro, vigília do nascimento de Maria, Rainha da Paz. Um dia de jejum e oração pela Síria, pelo Oriente Médio e pelo mundo inteiro, para o qual convido cada pessoa, inclusive os cristãos de outras denominações, seguidores de outras religiões e todos os homens e mulheres de boa vontade a participar de maneira que lhe for possível desta iniciativa. Uma outra coisa que às vezes, sabe o que acontece? Nós queremos impor a nossa forma. Olha a humildade, muito necessária na vida do intercessor. O Papa convida todos a participar de maneira que lhe for possível. Por quê? O Papa ia orar o Ângelo. Como é que ele ia querer que as outras religiões fizessem a mesma coisa? Ele sempre ora. Os católicos que fizeram parte desta hora santa global rezaram por duas intenções escolhidas pelo Santo Padre. Primeiro, pela Igreja, para que ela pudesse ser sempre mais obediente. Sabe que você é Igreja, você está sendo obediente à palavra do Papa? A palavra, devemos ser obedientes à palavra do Senhor, para que se apresente diante do mundo sempre mais bela, inocente, imaculada e sem mancha. É assim que eu e você devemos nos apresentar para o mundo. De que maneira? Bela. E aqui eu me lembrei agora das palavras do Padre Raimundo Nonato. Primeira missa que ele celebrou na comunidade São José, ele falava: quando nós estamos no pecado, nós vamos ficando feios. Nós precisamos ser pessoas belas, interiormente. Não essa beleza falsa, superficial, que muitas vezes gastamos horas e muito dinheiro para apresentar uma beleza falsa. Maquiagem, com alisamento de cabelo, tantas coisas, né, que eu acho, eu particularmente, principalmente o meu, não é da igreja não, isso é meu. Eu acho não, ninguém não, eu acredito ser desnecessário. Você não perde uma hora visitando um doente, mas perde 3, 4 horas no salão de beleza. Deus te fez linda, maravilhosa. Tá vendo essa sobrancelha? Intocável. Deus fez ela assim, porque Ele quer ela assim. Então é assim que eu vou entregar para Ele. Compreende? Minha pele é esta. Esse brilho aqui é gordura mesmo da obesidade. Meus cabelos são esses. Foi assim que Deus me desenhou. A cor dos meus olhos são esses. Compreende? Isso é fidelidade. Não adianta eu rebocar minha cara toda, ficar bela, mas por dentro está. Jesus denunciava isso. Fora, lindo, mas por dentro, um sepulcro caiado, né? Então nós devemos ser obedientes à palavra do Papa Francisco. E o que ele vem fazendo agora? Intercedendo. No dia 7 de setembro de 2013, o próprio Santo Padre presidiu a oração na praça de São Pedro, das 7 da noite até a meia-noite. Em resposta a esse apelo do Papa,
pessoas se reuniram em diversos locais ao redor do mundo para rezar e jejuar nessas intenções. O resultado dessa oração está diante de todos nós. A guerra na Síria. Lembra? Aquela guerra que estou. Ai, Jesus. Encontrando-se com mais de 50 mil católicos carismáticos no Estádio Olímpico de Roma, no dia 1º de julho de 2014, o Papa Francisco ajoelhou-se no palco para que os participantes orassem por ele, cantando e rezando em línguas. Quanta humildade e fé no poder da intercessão. O Papa Francisco, exemplo de humildade. Ele se ajoelha e pede para a Renovação Carismática Católica orar por ele em línguas. O Papa Francisco conhece muito bem o que São Paulo nos diz. 1 Timóteo 2, de 1 a 7. Obviamente, quando São Paulo encoraja a intercessão por todos, ele propõe que aqueles constituídos em autoridade sejam os primeiros a receber a intercessão daqueles que creem. Independente de tudo, o mais que a igreja faça, a primeira coisa a fazer, na ordem da prioridade, é a intercessão. O presidente Lincoln foi alguém que percebeu por si só. Não conseguia dar conta de todos os assuntos de uma nação gigante como os Estados Unidos. Um amigo de Abraham Lincoln, quando de uma vista à sua casa, a Casa Branca, durante a Guerra Civil, mencionou. Quando eu li isso aqui, foi emocionada também. Certa noite eu estava muito agitado e não conseguia pegar no sono. Acordado, eu ouvi uma voz bem baixinho vindo do quarto privado, onde estava o presidente. Instintivamente, eu me aproximei da porta entreaberta e vi algo que nunca mais vou me esquecer. Era o presidente ajoelhado diante de uma Bíblia aberta. Ele estava de costa para mim e não notou a minha presença. Eu nunca vou esquecer a oração que ele fazia. Presidente, ó Deus, tu que ouvistes a prece de Salomão, quando orou a ti à noite pedindo por sabedoria, ouve-me. Não sou capaz de conduzir os assuntos desta nação sem o vosso auxílio. Ouve-me e salva a nação. Fecha aspas. Tendo percebido a necessidade de contar com a oração do povo pela nação, desde 1789 já houve 134 convocações nacionais de oração, jejum e ação de graças feita diretamente por presidentes dos Estados Unidos da América. Em artigo 12, em Atos 12, de 1 a 19, você pode conferir. Vemos que quando Pedro estava na prisão, a igreja toda rezava por ele, dia e noite. Pode ser que tenhamos sido fervorosos, de vez em quando, em alguma ocasião social, na área da educação, saúde, mídia e tudo, em nome da evangelização. Mas talvez tenhamos ignorado a coisa mais importante que São Paulo exorta a nós, crente, que façamos em primeiro lugar. Há um bom tempo eu escrevi um artigo sobre intercessão, que teve muita repercussão. Fala o escritor aqui do livro, Círio Dias. Ponha o cavalo na frente da carroça. Vocês podem pesquisar também esse artigo.
O cavalo, que é o propulsor, é a intercessão. A carroça não pode ser movida se não houver o cavalo para iniciar o movimento. Vamos, portanto, colocar nossas prioridades no lugar certo. Vamos começar rezando por todos constituídos em autoridade, principalmente neste momento de pandemia, no mundo todo. Olha que este livro foi escrito há algum tempo e já estava prevendo essa situação para nós. Depois eu digo para vocês o ano, que eu estava falando, eu não decorei a data. Mas enfim, olha o que ele diz. Vamos, portanto, colocar nossas prioridades no lugar certo. Vamos começar rezando por todos constituídos em autoridade. É difícil rezar pelo presidente, né? Pois é, nós temos que rezar. É difícil rezar por um prefeito que você não tem afeição. Sim, temos que rezar. É difícil rezar por aquela coordenadora chata do grupo. Aquela Maria de Farias, ou mulher chata. Você tem que rezar por ela. Aquela coordenadora do grupo de oração. Dom de Deus. Vamos começar. Hoje é uma igreja orante que vai fazer a diferença. Eu espero que essa poderosa mensagem do Papa Francisco atinja seu objetivo e todos nós possamos levar a intercessão mais a sério. Amém? Novamente eu insisto, deve ser nosso livro de cabeceira. Amados irmãos, então hoje nós falamos sobre, antes de mais nada, interceda, e falamos um pouco sobre a intercessão do Papa Francisco e sobre o seu livro, a exortação apostólica, a alegria do Evangelho, sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.